Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um ano juntos. Vamos lá para a nossa aula de arte de hoje. Nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna, Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a pintura, escultura, mas não vamos deixar de lado literatura, música, poesia, que também fizeram parte, né, da arte moderna brasileira. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Aqui a gente tem, então, o cartaz, né, que foi feito por Di Cavalcanti, pintor brasileiro, que foi responsável pelos desenhos, pela capa, pela abertura, né, da Semana da Arte Moderna. Professora, mas o que é isso? Bom, aqui no Brasil, vigorava na época, né, a arte tradicionalista. Então, são as artes que vêm da Europa, né, os padrões estéticos da Europa, e o Brasil copiava, né, esses padrões. Então, a partir desse momento, eles querem a ruptura com esses padrões, né? Eles querem, então, uma liberdade maior de expressão, tanto na pintura, literatura, música, poesia, né? E eles querem mostrar a identidade brasileira nas artes, cotidiano, linguagem simples, a cultura brasileira, né? Então, surge aí, então, a oportunidade deles mostrarem na arte o brasileiro, a identidade brasileira, tá? Então, eles queriam romper padrões, esses padrões estéticos que vigoravam na Europa, e o Brasil, nas artes visuais, copiava, né? Fazia uma cópia, literalmente, dessas artes. Era o que prevalecia na época. E eles queriam romper com esses padrões, tá? Então, eles queriam a identidade brasileira, certo? Bom, a Semana da Arte Moderna, como vocês estão vendo aí na capa do Di Cavalcanti, aconteceu em São Paulo em 1922. Mas, desde 1910, a gente já via aqui no Brasil alguns movimentos, alguns manifestos, né, que faziam com que a população visse que estava acontecendo uma transformação, que estava ocorrendo uma transformação, né, que os artistas queriam essa transformação. Só que quando acontece a semana em 1922, a gente vê que a arte moderna acaba se espalhando para todo o Brasil. Então, tem uma visibilidade maior, né, quando acontece a semana. Mas, desde 1910, a gente já tinha alguns movimentos aqui e ali de arte modernista no Brasil, tá? Isso acontecia na pintura, na escultura, na poesia, na literatura e também na música. E a gente vê também, em alguns momentos, na arquitetura, que o modernismo também vai se fazer presente. E o que foi a motivação para esse pessoal, né, para os artistas, buscarem essa renovação, buscarem essa exploração dessa temática brasileira? Como que foi que aconteceu? Bom, no ano passado eu falei para vocês sobre as vanguardas europeias, que foi um movimento que aconteceu na Europa, que a proposta era essa ruptura, né, com o tradicionalismo, com o academicismo, né, a arte das academias, das escolas, né, de arte. Então, a partir das vanguardas europeias, os artistas brasileiros vão para a Europa buscar conhecimento, e quando chegam lá, eles se deparam com esse movimento artístico que também queria a ruptura com o tradicionalismo. O que eles fizeram? Pegaram características dessas vanguardas europeias, trouxeram para o Brasil e fizeram uma mistura junto com elementos culturais aqui do Brasil, certo? Então, a motivação foi as vanguardas europeias, que significa
estar à frente. Nós temos alguns movimentos, os mais importantes aí na tela, ó. Expressionismo, que significa a angústia, o sentimento do artista, exposto em pinturas, telas, quadros, e arquitetura e também escultura. O dadaísmo, que é aquela arte no sense, sem sentido nenhum. O cubismo, que é a fragmentação dessas pinturas e esculturas, partindo de formas geométricas. Futurismo, o uso da tecnologia, pensando em estar à frente, né, do seu tempo, já pensando também na velocidade. E o surrealismo, que está ligado ao sonho, né, aquilo que é irreal, que jamais aconteceria, só em sonho, né? Então, as vanguardas europeias são o estupim para o acontecimento da Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Outra coisa também, gente, que vale lembrar, é que a partir desse momento, os artistas também começam a pensar em materiais diferentes para fazer arte. Então, eles já não partem mais só do quadro, da tela, das tintas, do pincel. Eles começam a usar outros materiais para fazer arte, tá? Dar novo sentido a alguns materiais, tá? Então, o uso de materiais diferentes também se faz presente durante a Semana da Arte Moderna, o modernismo no Brasil. Professora, e qual era o contexto histórico daquele momento? É muito importante a gente se apegar a isso, porque o contexto histórico são os acontecimentos, né, que está ali girando em torno daquele momento, né? E na Semana da Arte Moderna, no modernismo, qual era esse contexto histórico? Então, vamos lá, alguns fatos importantes que aconteciam naquele momento. Nós temos, em 1917, a segunda exposição que trazia traços do modernismo e também das vanguardas europeias, de Anita Malfatti. Essa exposição, como já era previsto, foi muito criticada por vários artistas, né, da época que não entendiam o movimento, que entendiam e que não aderiram ao movimento, tá? Então, acontecia já alguns manifestos modernistas na época, principalmente no âmbito da pintura, com Anita Malfatti. Nós tínhamos também o advento da Primeira Guerra Mundial. Então, tinha acabado, né, a Primeira Guerra Mundial, alguns lugares do mundo devastados por conta da guerra, e eles precisavam de uma mudança para todo esse cenário, né? Então, vamos colocar a arte para se movimentar, para dar um novo ar, né, a esses lugares. O Brasil também sentia o reflexo do final, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tinha aqui no Brasil como eu vou falar para vocês, uma instabilidade política, social, econômica, que estava desagradando o povo, né, que fazia o povo sofrer, e eles precisavam também de mudança, certo? O Brasil passava por grandes modificações políticas, sociais e econômicas. O Brasil, nessa época, era dominado pelas oligarquias cafeeiras, né? A política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo. Então, a gente tinha esse momento histórico. Um marco muito importante também é o centenário da independência do Brasil, né? Esse marco também pedia transformações, mudanças, renovações. Então, os idealizadores do projeto pensaram justamente nisso, centenário da independência do Brasil. Opa,
vamos partir para a mudança, né? É agora ou nunca, agora é o momento. E Rio de Janeiro, São Paulo, eram cidades economicamente boas, que girava muito bem a economia nessas cidades, e eles, então, buscavam essas cidades para desenvolver a arte, certo? Isso acontecia graças à produção de café que vinha do interior para essas cidades. Onde aconteceu esse evento? Bom, o evento aconteceu, apesar de chamar Semana da Arte Moderna, ele aconteceu em 3 dias, tá? 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Professora, por que escolheram esse lugar? Porque esse lugar, né, São Paulo, como eu já disse para vocês, era um lugar que girava a economia brasileira nessa metrópole, né? Além disso, a gente tinha também a imigração do pessoal do campo para a cidade, e vinham para essas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, procurando uma melhor condição de vida. E nós tínhamos também o governador do estado na época, que apoiava o modernismo, que apoiava a mudança, né, nas artes. Então, eles acharam um lugar perfeito para fazer acontecer a semana. Teatro Municipal de São Paulo. Então, essa necessidade de buscar uma nova estética fez com que os artistas se movimentassem e produzissem a Semana da Arte Moderna. O governador na época, gente, era o Washington Luiz, apoiava o movimento. Vários produtores de café na época também patrocinaram a vinda de alguns artistas do Rio de Janeiro para São Paulo para participar da semana. Também foi super importante. Então, por isso, a escolha da cidade, tá? Por isso, São Paulo foi o local escolhido. Como que aconteceu essa programação? Essa programação aconteceu, gente, em 3 dias, então, como eu disse. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. O que aconteceu no dia 13? No dia 13, tiveram algumas apresentações literárias, né? Foi um dia bem calmo, bem tranquilo. A casa estava cheia. No saguão do Teatro Municipal, a gente tinha algumas obras de Anita Malfatti, exposta no saguão do teatro, tá? Nós tivemos um espetáculo também, na verdade, uma conferência realizada por Graça Aranha, intitulada de A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo aconteceu com muita calma, muita tranquilidade. Não foi um dia de muitas emoções, né? O dia 13 de fevereiro. Apesar de ter sido tranquilo, os artistas, né, que idealizaram o movimento, eles viam na cara das pessoas que passavam por ali a rejeição àquelas obras, né? Mas não teve muita algazarra, diferente dos próximos dias, né? No dia 15 de fevereiro, a gente tem, então, uma atração que foi a atração principal da noite. A Guiomar Novaes fez uma apresentação de música, né, um concerto. Esse concerto aconteceu de acordo com as normas do modernismo, né? Mas, durante o intervalo do evento, ela trouxe algumas músicas clássicas e tocou essas músicas durante o intervalo. Isso gerou muita frustração para os idealizadores da semana, né? Mas o povo aplaudiu de pé durante os intervalos a apresentação da artista. Tivemos também uma palestra de Manuel Del Picchia, que falava sobre arte e estética, e Ronald de Carvalho leu um poema intitulado de Os Sapos, de Manuel Bandeira, um poema que criticava o parzianismo, que era, na literatura, o que dominava na época, né? E ele
foi criticado pela leitura do texto e também criticaram Manuel Bandeira, que não estava no momento, no dia da leitura, né, no dia 15 de fevereiro, por conta de uma crise de tuberculose. Mas foi um dia muito tranquilo, apesar das vaias depois das apresentações. O dia 17 de fevereiro, gente, talvez tenha sido o dia mais conturbado, né, da semana. Teve apresentações musicais, as obras continuavam expostas no saguão do teatro, muitas críticas, né, murmurinho para lá e para cá. Heitor Villa-Lobos entrou para se apresentar, usando uma casaca, um pé usava chinelo e na outra um sapato. O pessoal, quando viu aquilo da plateia, achou totalmente futurista, né? E achava que era um afrontamento, né? Para eles, ele tá entrando se apresentar daquele jeito, né? Como assim? Aí só mais tarde que ele disse que ele estava com um calo inflamado no pé, que não tinha nada a ver com tudo aquilo que eles estavam pregando, né? Não se tratava de um modismo, e sim somente um calinho ali no pé. Mas também foi um dia bem mais tranquilo, né? Visto do dia 15, que durante as apresentações acontecia muitas vaias, né? E também algumas pessoas até imitavam sons de animais, cachorro, miado de gato, né? Mas assim aconteceu a semana. Quem foi o responsável por essa semana? A gente chama do grupo de 5. São 5 artistas, idealizadores, que pensaram em todo o projeto, né? E como aconteceria esse projeto. Então, o grupo dos 5 é formado pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, e também pelos escritores Manuel Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Manuel Bandeira também foi muito importante, e não está no grupo dos 5, mas a gente pode colocar ele ali, porque ele também foi super importante para que a semana acontecesse, né, e discorresse. Vamos lá agora falar um pouquinho mais sobre as características do movimento. Então, a principal, a mais importante de todas as características, era romper esses padrões tradicionais na literatura, o parzianismo, e nas artes visuais, o academicismo. Então, eles queriam romper com todos esses padrões e fazer valer a cultura brasileira, os elementos culturais brasileiros, a fauna, a flora, juntamente com as vanguardas europeias, que foi a motivação, né? O que deu o estupim para que acontecesse a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Nós também temos como característica a influência de opiniões e pensamentos. Então, pensamentos e opiniões do artista, o que ele acha, o que ele pensa, muitas críticas à política, críticas sociais, à economia, tá? Ter a liberdade para falar sobre tudo isso na arte. Principalmente, gente, isso, influência de opiniões e pensamentos, na segunda fase. Porque nós vamos ver que o modernismo no Brasil vai ser dividido em 3 fases, tá? Principalmente na segunda fase. Características próprias do modernismo no Brasil. Então, liberdade total para criar, né? Para fazer arte. É isso que eles queriam, certo? Uso de curvas e ondulações, a gente vai ver isso principalmente na arquitetura. Quando a gente vê, por exemplo, Brasília, né? Uma obra de Oscar Niemeyer, um artista modernista, desculpa. Liberdade de formas e de criação na literatura e nas artes visuais. Eles pregavam, eles procuravam, era essa a chave, né? Liberdade. Agora a gente tem aqui os principais artistas que formaram a semana. Então, na pintura nós temos Anita Malfatti, Almeida Júnior, João Graz, Martins Ribeiro, Vicente do Rego Monteiro e Azina Aita.
Na música, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos. Da escultura, Victor Brechetti. Arquitetura, Antônio Moya. Na literatura, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo. Gente, na pintura, o que eles queriam? Eles queriam liberdade para falar das emoções deles e não fazer uma cópia de algo que já era algo mais tradicional. Então, eles queriam a liberdade e eles queriam também falar sobre a cultura do nosso país, certo? Eles queriam colocar coisas que tinham no nosso país, né, que falasse da nossa identidade e que de uma maneira mais simples, mais popular, uma linguagem simples, tá? É isso que eles buscavam na pintura. Na música, eles queriam que a música fosse tocada com tradicionalismo, mas que também pudesse se agregar a essa música instrumentos musicais diferenciados, como, por exemplo, uma viola, um violão, um reco-reco, pandeiro, tambor, tá? Então, eles buscavam e eles idealizavam na época que eles conseguiriam, né, partir do tradicionalismo, mas que eles pudessem agregar o que tinha aqui no Brasil de melhor, né, junto com o que já existia. Era isso que eles queriam. E na escultura, o uso de materiais diferenciados, né, materiais diferentes, dar outro significado a esses materiais, tá? Vamos lá agora as fases desse movimento. Então, a primeira fase, chamada de fase heróica, ou da fase de destruição, acontece de 1922 até 1930. É a fase mais conturbada, né? É a fase em que aconteceu a semana, a fase que eles começavam, né? Estavam na busca por essa renovação, por essa inovação, certo? É a fase mais radical de todas, certo? E eles buscavam, a busca deles era constante, pelo uso da cultura, do folclore, né? Dos cantos brasileiros dentro da arte. Durante a primeira fase, a gente vê que muitas revistas, manifestos vão ser criados a partir da Semana da Arte Moderna. É o caso do Movimento Pau-Brasil, o Movimento Antropofágico, o Movimento Regionalista e o Movimento Verde e Amarelo. A segunda fase, que acontece de 1930 a 1945, nós chamamos de fase de consolidação ou geração 30, que é a fase, gente, mais ligada à literatura, onde a literatura vai se desenvolver mais, tá? Na primeira fase, já vai estar mais consolidada a pintura. Então, na segunda fase, que eles vão começar a caminhar mais pensando na literatura. A terceira fase acontece de 1945 até 1960, chamada de a geração de 45. É um processo que acontece, então, no final da Segunda Guerra Mundial e um processo de redemocratização do país. Então, a arte produzida durante a terceira fase vai ganhar novos contornos e novas linguagens. Alguns estudiosos acreditam que a terceira fase, a fase da geração 45, aconteça até hoje, esteja vigorando até hoje. Alguns alguns estudiosos chegam a citar isso. Bom, quando lá em 1917, Anita Malfatti faz a apresentação dela, né, numa galeria onde ela expõe as obras dela, totalmente ligada ao expressionismo
da Europa, das vanguardas europeias, ela é muito criticada por Monteiro Lobato. Então, o escritor fez várias críticas em jornais na época, né, chegando a falar até que esses artistas modernistas seriam doentes mentais, tá? Então vão ser assim críticas extremamente negativas, tá? Intituladas até de paranoia ou mistificação. Então Monteiro Lobato foi um crítico negativo da Semana da Arte Moderna e do modernismo brasileiro. Mas essa crítica, gente, ela foi bem recebida pelos artistas. Por quê? Porque essa crítica é o que eles realmente queriam, né? A chamada de atenção para as novas transformações que aconteceriam. A proposta deles era receber a crítica. Então, eles não ficavam tão chateados, né, com a crítica, porque era o que eles realmente queriam, tá? Chamar a atenção. E conseguiram, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho dos pintores que participaram da Semana da Arte Moderna. De Cavalcante, gente, é um pintor que nasceu no Rio de Janeiro. Ele teve vários contatos com artistas europeus, Henri Matisse, Pablo Picasso. Foi influenciado por eles. E ele gostava muito de pintar as festas populares que aconteciam no Brasil. Festa junina, carnaval, né? É um artista muito festivo, usa muitas cores, né? Gosta muito de alegria e dessas celebrações. Victor Brecht é o artista ligado à escultura, tá? Ele não é brasileiro, ele veio da Itália ainda muito pequeno com um tio. Na época da Semana da Arte Moderna, ele não estava no Brasil, ele estava em Paris, mas disponibilizou 20 esculturas para ficar ali disposta no saguão do evento, tá? Ele é o responsável pela escultura do Monumento das Bandeiras, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Anita Malfatti, uma das idealizadoras, né, do projeto, teve bastante contato com os impressionistas das vanguardas europeias, paulistana, e herdou a pintura, né, esse dom da mãe. Uma artista que morreu pintando, amava a pintura. Vicente do Rego Monteiro, um artista de Pernambuco, múltiplo, pintava, escrevia, desenhava, esculpia, fez amizade com os modernistas e expôs durante a Semana da Arte Moderna 8 de suas obras. E Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, no estado de São Paulo. Ela sempre teve boas condições para estudar, estudou muito tempo fora do Brasil, teve bastante contato com as vanguardas europeias e trouxe as vanguardas europeias e juntou com toda a bagagem que ela tinha, bagagem cultural, né, que ela tinha, e fez vários quadros impressionantes, elogiando a fauna, a flora brasileira, nossa cultura, nosso folclore. O exemplo disso é a Cuca, né, personagem do nosso folclore, né, faz parte da nossa cultura. Bom, pessoal, terminamos por aqui então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês aqui no colégio. Venha nos fazer uma visita. Vai ser muito bom atender todos vocês. Um beijo, obrigado. Tchau, tchau.